Fala galera! Então, para a gente conseguir fazer com que a nossa página, especialmente no que diz respeito às distâncias entre os elementos, os espaçamentos e tudo mais, fiquem como a gente quer, a gente tem que aprender um conteúdo novo que a gente chama de Box Model. É basicamente entender como funciona essa parte de espaçamento entre os elementos através do CSS. Então, para isso, aqui eu criei um projeto do zero, vocês não precisam fazer isso, tá? Não acompanhem, não tente ir programando enquanto eu estou vendo aqui. Depois a gente vai de fato fazer a prática disso no exercício, no projeto mesmo do portfólio da gente, beleza? Aqui é só para eu conseguir fazer alguns exemplos. Então vamos lá. Aqui eu tenho de novo uma página HTML que já está linkada a um arquivo CSS, que é esse aqui, tudo vazio. A única coisa que eu fiz até agora foi botar o título de Box Model, só para a gente fazer um exemplo mostrando isso daqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar uma div, e aí vou mostrar um atalho para vocês. Div.box. Isso é coisa do VS Code, tá? Do programa que a gente usa. Ele é um atalho para criar isso aqui. Um elemento div com a classe box. Beleza? E aqui eu vou colocar um texto qualquer. A gente atualizando aqui, ó, a gente vê que apareceu um texto qualquer, mas a gente não vê mais nada além disso, beleza? Para o que eu quero apresentar, eu vou estilizar um pouquinho essa div aqui. Então, vamos para o nosso arquivo CSS. Aqui tem duas formas de eu selecionar essa div, ou pelo elemento div, ou pela classe box, tanto faz. Só para praticar um pouco, .box, porque ponto para dizer que eu quero selecionar uma classe, e box, porque é o nome da classe que eu dei. E aqui dentro eu vou botar regras de CSS. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês como é de fato a div, né? Aqui a gente só está vendo o texto. Para isso, eu vou botar uma cor de fundo nesse elemento div. E para isso a gente usa a palavra background color, que em inglês significa cor de fundo. E aqui você pode colocar um RGB, você pode colocar um hexadecimal, como a gente já viu, ou pode digitar aqui uma cor qualquer. Eu vou usar o blue só para simplificar. Pronto. Vemos que a div, por padrão, ocupa a linha inteira, certo? E a altura dela é só o suficiente para embrulhar o conteúdo dela. Então, uma div, a menos que você mande ela ser diferente, ela vai ser assim. Beleza até aí? E aí é que entra o Box Model. Box Model a gente vai falar de largura e altura, sempre em inglês, width, height. A gente vai falar de padding, de margin e de border, certo? Parece muita coisa, mas vocês vão ver que é tranquilo. Bom, eu quero definir que a minha div tenha um tamanho diferente desse. Não quero que ela ocupe a linha toda. Eu posso usar a palavra width, que é largura em inglês, e colocar aqui, por exemplo, 100 pixels. Pronto, repare que ela diminuiu. E eu posso dizer que eu quero uma altura diferente também. Então eu uso height e aí 100 pixels também. Pronto, eu fiz um quadrado. Beleza? Além disso, eu posso colocar uma borda na minha div. Então, eu uso aqui, ó, a palavra reservada, border. E aí eu coloco, sei lá, 5 pixels na minha borda. Certo? Vamos ver se aparece alguma coisa? Ainda não aparece nada. Por quê? Bom, a borda você precisa informar 3 coisas para ela aparecer. A primeira é a espessura dela. Aqui eu coloquei 5 pixels, mas não apareceu nada. Eu posso botar até 50. Vocês vão ver que continuam sem nada. Não é por isso que não está funcionando. Depois você tem que dizer o tipo, se ela é contínua, se ela é tracejada. E aí tem várias opções. Aqui a gente vai usar solid, para dizer que é uma borda sólida. Ela já apareceu, tá vendo? E a terceira é a cor. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, red. Tcharam! Eu tenho uma borda vermelha. Se eu colocar aqui, ó, 15 pixels, vocês vão ver que a borda aumenta. Ok? Então, daqui até aqui eu tenho 100 pixels, que é a largura. E a borda tem espessura de 15 pixels. Então, para cá eu tenho 15 pixels. E para cá também. Isso aqui no total vai ter uma largura de 130 pixels. Beleza? Essa foi a borda. Agora, suponha que eu quero aumentar o espaço entre o meu conteúdo e a minha borda. Ou seja, eu quero dar uma margem interna. Sempre que você quer dar
uma margem interna, você vai utilizar o padding. Então aqui, por exemplo, se eu colocar padding de, sei lá, 30 pixels. Tcharam! O que aconteceu? Aqui ele criou, ó, uma borda de todos os lados. Repare que ele criou para cima e para a esquerda, mas ele também criou para a direita e para baixo. Beleza? Então, aqui nós temos uma margem interna de 30 pixels, tanto em cima, quanto embaixo, quanto na esquerda e quanto na direita. E por fim, mas não menos importante, a gente tem também a palavra margin, que é para ser uma margem externa. Repare que já tem uma margenzinha aqui, mas isso eu vou contar para vocês, que é porque o elemento que está em volta da div, esse body aqui, ele já vem com esse espaçamentozinho aqui pré-definido, certo? Então, por isso que já tem esse espaço. Mas eu sempre posso determinar uma margem externa para o meu elemento, que é o que eu vou fazer agora. Eu posso colocar, por exemplo, uma margem externa de 50 pixels. O que vai acontecer? Ele afastou 50 pixels do topo e afastou 50 pixels da esquerda. Ok? Então vamos revisar. Background color, cor de fundo. Width é largura, 100 pixels. Height é altura. Botei 100 pixels também, que é o que está aqui dentro do conteúdo, certo? Ao redor do conteúdo eu criei isso. Depois, uma borda de 15 pixels, que é o que está aqui. Padding, que é margem interna, 30 pixels. E margem, que é uma margem externa, 50 pixels. Aqui eu posso colocar outros valores, claro, só para vocês entenderem as possibilidades que a gente tem, tá bom? Eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui essa página. Essa é a documentação da Mozilla, certo? Se você colocar Mozilla e o conteúdo que você quer saber, ele provavelmente vai ser o primeiro link do Google, que é um conteúdo muito bom, feito pela Mozilla, e muitas vezes em português. Tem muito conteúdo em português, então aqui você pode ler e aprender mais detalhes sobre cada uma dessas coisas que eu falei e ver todas as possibilidades de valores para eles também. Tá? Então, é uma excelente documentação aí para quem quiser estudar mais. E por fim, vou mostrar também uma outra coisa que ajuda muito a entender isso aqui tudo. Tcharam! Isso aqui, galera, está disponível na web e é muito legal. Vou dar os créditos aqui ao pessoal desse GitHub aqui que vocês podem ver aqui na parte do JavaScript do código. Tá? Não foi a gente que desenvolveu isso, mas eu acho isso muito interessante para estudar. Beleza? Isso aqui explica melhor o que a gente acabou de ver. Vocês podem acessar esse link para ver também. Vou esconder aqui o código para esse momento. A gente não vai analisar, a gente só quer realmente a ferramenta. É um sitezinho que foi feito basicamente para explicar o que é cada coisa. Então, vamos lá. O conteúdo de qualquer elemento HTML, ele pode ter uma largura, que aqui vocês mexem para entender o que acontece, e a altura. Você também pode setar pelo CSS, beleza? Além disso, você pode estabelecer uma margem interna, que está aqui, e aqui você consegue dimensionar o padding top, para você quiser lembrar o que é padding top. Você vem aqui, ó, você mexe, você sabe que padding top é essa margem interna para cima. A borda, que está nessa cor laranja, ó, posso mexer na de cima, na da esquerda, na da direita. E a margem, que é uma margem externa, ou seja, da borda para fora, que eu posso aumentar a minha margem. O seu conteúdo mesmo, no caso o texto da nossa div, é essa parte de dentro aqui. Tá bom? Então por essa ferramenta vocês podem ver exatamente o que é cada coisa e estudar um pouquinho mais. Vamos voltar para o código. Bom, nesse meu exemplo eu quero mostrar mais umas coisinhas para vocês. Suponha que eu não quero dar o padding em tudo. Eu quero dar o padding, por exemplo, só na esquerda. Certo? Então, primeiro eu vou apagar esse padding que está aqui. E vou fazer padding left. Sempre em inglês. E aí vou dar aqui 15 pixels de padding left. Então ele vai criar uma margem interna, só que só do lado esquerdo. Tá vendo? Então, ó, ficou só aqui. Não tem mais em cima e na direita como tinha antes. Eu posso colocar também, naturalmente, que só padding top. E ele criou em cima e só. Tá bom? Por fim, claro, existe também padding bottom, padding right. Não vou mostrar, é a mesma coisa. Mas existe um atalho. Por exemplo, aqui no padding,
eu posso colocar um valor só. Vou até exagerar agora, vou botar mais 100 pixels para ficar bem grandão, para dar para ficar óbvio. Se eu colocar um valor só, ele vai criar ao redor de tudo. Então tem 100 pixels em cima, na esquerda, na direita e embaixo. Se eu botar dois valores, suponha que eu botei 100 pixels e 0 pixels. Pode isso? Pode. O que acontece? Os 100 pixels valem para cima e para baixo. E os 0 pixels vale para a esquerda e para a direita.